A palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, e de modo que Saul o pôs sobre as tropas de seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém. A escritora Cora Coralina, ela escreveu um texto muito bonito sobre a amizade que diz mais ou menos assim: amor, carinho, confiança, liberdade, respeito, admiração, responsabilidade, cuidado, afeição. Onde encontrar palavras para definir tão grande tesouro que chamamos de amizade? A linguagem do amor transcende a inteligência, toca a alma, fala ao coração. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, olhar que acaricia, amor que promove. Amizade é um tema tão importante, tão presente nas nossas vidas, mas é um tema que nós, às vezes, fugimos de abordar e nós não damos a devida importância. O livro que nós acabamos de ler, que é o livro de 1 Samuel, é um relato muito interessante que nos narra sobre a fundação de Israel como reino. Começa com o relato do último juiz, que foi Samuel, narra a história do primeiro rei, que foi Saul, mas o foco principal está na vida de Davi. Mas antes de chegarmos ao texto que acabamos de ler, é preciso nos situarmos no contexto dentro do qual essa narrativa acontece. No capítulo anterior, nós vemos narrado o episódio da célebre vitória de Davi contra o gigante Golias. Pois é, como você bem sabe, talvez aquele que era o menos capacitado em artes militares, ou seja, Davi, venceu Golias, tendo em mãos apenas o zelo santo em defender a honra do Senhor dos Exércitos, 5 pedras, um cajado e uma funda na mão. E aquele que ontem era apenas o caçula de uma família irrelevante que morava numa cidade pequena, hoje era o renomado soldado e vencedor. E com essa vitória, Davi consegue ganhar alguns tipos de regalias. Em primeiro lugar, mesmo Davi não tendo a idade para isso, ele acabou entrando para o exército de Saul numa boa posição. No versículo 2, por exemplo, diz que a partir daquele dia Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. Outra regalia que Davi ganhou, e essa foi uma regalia que havia sido prometida ao vencedor da batalha, era ter o privilégio de se casar com uma das filhas de Saul, virar o genro do rei. E Mical é dada em casamento para Davi. Entretanto, a coisa mais preciosa que Davi ganhou nessa sua empreitada, nessa sua vitória sobre Golias, não foi algo material, mas foi a amizade que ele passou a cultivar com o filho do rei, herdeiro natural ao trono, com um rapaz chamado Jonatas, que era um bravo guerreiro que assumia a dianteira do exército de Saul, conquistando inúmeras batalhas e vitórias até aquele instante. Essa amizade, meus irmãos, se tornou padrão e modelo daquilo que eu gostaria de chamar de a verdadeira amizade. E nesse mundo, cada vez mais centrado no nosso próprio eu, nas nossas próprias demandas, a amizade tem passado por vários tipos de transformação. Hoje, ser amigo talvez não signifique ser amigo naquele contexto, em que a amizade significava mais do que um mero relacionamento entre duas pessoas,
mas significava um ato de doação mútua, um compromisso que as pessoas levavam até o fim da sua vida, com fidelidade, com responsabilidade. E esse foi o vínculo que juntou duas pessoas que, pela lógica, nunca poderiam ser amigos de verdade. Porque de um lado nós temos Davi, aquele que foi ungido por Samuel para ser o próximo rei e substituir Saul. E de outro lado, Jonatas, o filho mais velho de Saul e natural sucessor ao trono de seu pai. No frigir dos ovos eram duas pessoas que disputariam pelo mesmo lugar, ou seja, a posição de rei de Israel. Mas é dentro dessa tensão, desse conflito, que nasceu uma amizade que hoje nos ensina muitas lições. E essa manhã eu gostaria de refletir com vocês com base na palavra que nós lemos, com o tema As Marcas de uma Verdadeira Amizade. Em primeiro lugar, o que o texto nos ensina é o seguinte, que a verdadeira amizade se constitui e é um relacionamento profundo. O versículo 1, na primeira parte, diz o seguinte: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. Não sabemos ao certo o que levou Jonatas e Davi a se conhecerem. Provavelmente foi por causa da própria presença de Davi na corte. E sem dúvida, Jonatas ficou muito impressionado com a coragem daquele jovem rapaz. E Davi, por sua vez, nutria com certeza uma profunda admiração por aquele que era o príncipe de Israel e o general muito importante nas batalhas que o povo de Israel empreendia contra os seus inimigos. E o fato é que o texto, em uma das raras vezes que fala sobre amizade, diz que o vínculo e a relação entre Jonatas e Davi era algo profundo. Profundidade. Essa palavra está um pouquinho fora de moda, não é verdade? Nos dias de hoje, nada mais é profundo. Tudo é raso. Em termos de relacionamentos humanos, então, as pessoas não buscam mais vínculos duradouros. Todos querem algo que seja rápido, imediato, que dê satisfação e prazer naquele momento. E é o momento que importa. Meus irmãos, a profundidade nos relacionamentos, como vocês bem sabem, é conquistada a custo de muito tempo, de muito esforço. A profundidade da amizade entre Jonatas e Davi, por ser profunda, durou por toda a vida de Jonatas e se estendeu depois da morte de Jonatas no cuidado que Davi teve com os filhos de Jonatas, principalmente aquele que sobreviveu, um filho manco chamado Mefibosete. Ter uma amizade profunda significa também eu ser vulnerável ao outro. Ser vulnerável significa eu poder mostrar as minhas fraquezas ao meu amigo, para dentro dessa amizade Deus poder usar a vida dele para me edificar, para me instruir, para me ensinar, para que ambos, dentro desse vínculo de amizade preciosa, possamos chegar à estatura de Cristo. E é nesse sentido que Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós precisamos de amigos. Precisamos de amizades profundas que possam ser usadas por Deus para nos abençoar. Porque ninguém foi chamado por Deus para trilhar sozinho a jornada da vida. Muito pelo contrário, o reino de Deus é um reino de amigos. E amigos que têm a necessidade de construir entre si relacionamentos profundos, como profundo é o amor que Cristo demonstrou a todos nós. Jesus escolheu seus discípulos, e não escolheu meros seguidores, não, escolheu seus discípulos e investiu 3 longos anos, os seus últimos anos com eles, passando com eles todos os dias. Jesus conhecia da fraqueza e a vulnerabilidade de cada um deles. E ao fim desses 3 anos, Jesus podia olhar para eles nos olhos e dizer: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei
a conhecer. João 15:15. Meus amados irmãos, a verdadeira amizade consiste em estabelecer um relacionamento profundo com o seu amigo. Você tem cuidado bem das suas amizades? Você tem investido tempo e disposição com os seus amigos, ou aqueles que você deseja que sejam seus amigos, principalmente dentro da igreja, entre os vínculos de irmandade que nos unem em Cristo Jesus? Sexta nós tivemos o culto do MIFAC e o reverendo Anderson falou do cuidado que ele tinha da grama dele. Por alguns dias eu participei desse cuidado, porque eu também fui lá regar a grama que estava nascendo. Da mesma maneira que a família também precisa desse cuidado, a amizade também precisa desse cuidado diário, de regar, de ver, de cuidar, de se importar, enfim, gastar tempo, ter profundidade. E o mais importante, você tem cultivado a sua amizade com o melhor amigo de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma amizade que não é apenas uma amizade de interesses, você vem, pede e Ele faz. Não, é uma amizade de profundidade, de relacionamento, de você conhecê-lo, porque Ele te conhece tão bem e melhor do que todos. Que possamos ter essa amizade entre os irmãos e com Cristo nosso Senhor, o nosso bondoso amigo, como nós cantamos, um relacionamento profundo e duradouro. Em segundo lugar, a verdadeira amizade é um compromisso de amor. Segunda parte do versículo 1 e o versículo 3 dizem o seguinte: Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Davi e Jonatas, embora diferentes em termos sociais, construíram uma amizade pautada no amor mútuo. Essa palavra amor é uma palavra tão vilipendiada no mundo em que nós vivemos. Tem pessoas que leem esse texto e chegam na loucura de dizer que provavelmente Jonatas tinha um caso com Davi, mas não é esse o sentido da palavra amor que o texto tem a nos dizer. O que esses versículos nos narram é a respeito desse grande princípio que deve nortear os nossos relacionamentos interpessoais e principalmente as nossas amizades, que é o amor. O amor que o texto nos descreve não está relacionado a um mero sentimento, porque biblicamente o amor nunca é apenas uma emoção. Em toda a Bíblia o amor está relacionado a algo material. O amor está ligado a compromisso, aquilo que o texto diz, aliança. Aliança é um compromisso solene entre duas pessoas. Da mesma forma que, por exemplo, um casamento é uma aliança, a amizade também é um compromisso muito importante. E é dentro desse compromisso que o texto diz literalmente que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, no sentido que Jonas amava Davi, como a si mesmo. O amor que é experimentado dentro de uma amizade verdadeira é uma das coisas mais bonitas que existem. Nós amamos os nossos familiares, por exemplo, porque eles são nossos familiares. Mas nós não escolhemos, por exemplo, quem serão os nossos irmãos. Nós os amamos porque eles são os nossos irmãos. A amizade é então um compromisso voluntário, onde escolhemos o nosso amigo para amá-lo e praticar, no fim das contas, aquilo que Jesus nos ensinou como grande mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E foi esse o amor que Jonatas tinha em relação ao seu amigo Davi, a Davi em relação a Jonatas também. Soa estranho para você dizer que nós devemos amar os nossos amigos? Não deveria, porque essa é a verdade, e essa é a verdadeira amizade. Em toda a literatura de Samuel, a expressão Jonatas amou Davi ocorre várias vezes. Por exemplo, lá no capítulo 20, versículo 17, diz que Jonatas fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Não era apenas Jonatas que amava Davi, mas Davi também amava Jonatas.
Porque quando Jonatas morre de uma maneira miserável, derrotado pelos seus inimigos, e no mesmo dia que o seu pai Saul se mata, Davi expressou por meio de um canto a sua imensa tristeza em relação à perda do seu melhor amigo. Está lá em 2 Samuel 1:26. Ele diz: estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo, excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Meus amados irmãos, bem-aventurado é aquele que pode dizer que tem um amigo assim. A verdadeira amizade tem como estrutura um compromisso de amor fraternal que pode, em muitos casos, superar qualquer tipo de relação ou qualquer tipo de sentimento que nós possamos ter com pessoas a nível normal, até em relação aos nossos próprios irmãos sanguíneos. É isso que Provérbios 18:24 vai dizer. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E esse amor de amigo verdadeiro foi expresso também e de maneira perfeita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele de fato morreu por nós, demonstrando o seu infalível amor e amizade para com cada um de nós, para com todo o seu povo. E ele nos ensinou lá em João 15, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por qualquer um? Não, a vida pelo seu amigo. E se você está aqui hoje, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, pode ter certeza que Jesus considera você como seu amigo. Meus amados irmãos, a verdadeira amizade é um compromisso de amor. Você tem amado os seus amigos? Tão importante quanto o sentimento, você tem demonstrado esse amor por ele, orando, falando palavras de afirmação, eventualmente confrontando erros, porque amigo não é ser puxa-saco. Amigo é olhar no olho do seu amigo e confrontá-lo quando ele está errado. Enfim, você tem sido bênção na vida do seu amigo. Você tem cultivado essa amizade com irmãos e irmãs de fé e, acima de tudo, com o nosso melhor amigo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e amou até o fim, provando a sua amizade por nós, morrendo na cruz do Calvário, entregando a sua preciosa vida por nós. Meus amados irmãos, a amizade é um compromisso de amor. Será que nós temos praticado esse compromisso de amor? Em terceiro lugar, o que o texto nos ensina é que a verdadeira amizade é um exercício de generosidade e reconhecimento. Vamos ler juntos o versículo 4, que diz: Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, e deu também a sua armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. O ato de Jonatas dar suas insígnias militares a Davi tinha um simbolismo muito grande. Jonatas está deixando claro, com aquele ato, que o próximo trono não seria o dele. Que ele abria mão da sua sucessão real pelo seu amigo querido Davi. Em outras palavras, Jonatas está falando para Davi o seguinte: Davi, nem o trono, nem o poder, nem as conquistas que eu possa ter são maiores do que o meu afeto e minha amizade por você. Temos aqui 3 lições práticas que a gente pode ter em relação à amizade. Em primeiro lugar, seja generoso com o seu amigo. A verdadeira amizade acontece no momento em que eu estou mais interessado em servir o outro do que de fato ser servido. Aliás, isso vale para todo relacionamento humano. É claro que querer ser servido é a nossa inclinação mais básica. Por isso que para servir o outro é necessário que nós sejamos generosos. O amor, em termos gerais, é provado quando damos e não quando nós recebemos. Jonatas deu a Davi, como prova de amizade, aquilo que lhe era mais caro. As suas armas, porque ele era militar. Todas as suas insígnias militares.
Quero insígnias, não apenas de um soldado, mas do príncipe de Israel. Durante um dos últimos encontros que Jonatas teve com Davi, antes de Jonatas morrer, Jonatas reafirma a sua generosidade e diz assim, lá em 1 Samuel 23:17, eu sei que você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Para Jonatas, a amizade que ele tinha com Davi valia mais do que a sedução do poder. Qualquer um de nós, ao vislumbrar a possibilidade de ser o próximo rei de Israel, nunca abriria a possibilidade de um qualquer que não faz nem parte da família real ser o próximo rei. Mas Jonatas tinha sensibilidade, ele sabia que Davi era o escolhido de Deus para assumir o trono e que ele, como amigo, tinha que abrir caminho para Davi. Seja generoso. Seja generoso com seus amigos. Segunda atitude prática é o seguinte: reconheça o valor e as qualidades do seu amigo. Meus irmãos, quando Jonatas deu as suas armas, ele estava reconhecendo também a coragem e a bravura de Davi e o grande livramento que Deus havia feito ao povo por intermédio de Davi. E a verdadeira amizade constitui em reconhecer o valor e as qualidades que os nossos amigos têm e que muitas vezes nós não temos. É muito fácil chorar com quem chora, mas é difícil glorificar a Deus quando algo de bom acontece com Ele e não comigo. Porque nós falamos assim, por que Ele e não eu? É muito fácil nós chorarmos com as pessoas, mas é difícil nós nos alegrarmos com o caráter, a qualidade, a hombridade, a feminilidade de uma pessoa que é homem e mulher de Deus, sendo algo que eu não posso ser. A gente fica com inveja e não fica alegre. Jonatas nos mostra que o reconhecimento faz parte de uma amizade saudável. Você reconhece o valor que o seu amigo tem para você? Você já expressou isso a ele? O apóstolo João, em 1 João 3, 18 a 22, nos ensina principalmente: filhinhos, amemos não só de palavra e de aparência, mas em verdade, mostrando pelas nossas ações. Amor de palavra é amor pela metade. Amor em ação é aquilo que realmente importa. E como você tem demonstrado esse amor para com seu amigo. E por fim, em terceiro lugar, dica prática que o texto nos dá: seja fiel e leal para com seu amigo. Aliás, o que sustenta a amizade, qualquer vínculo de relacionamento, é a fidelidade e a lealdade. Como está sendo difícil achar fidelidade no mundo. A fidelidade é uma virtude tão importante. E quando Jonatas deu as suas armas a Davi, isso significava que Jonatas estava disposto a se submeter ao seu amigo, mantendo-se fiel a ele, mesmo que o seu pai Saul ameaçasse a sua vida, a vida de Davi, mesmo que ele perdesse a posição como príncipe e herdeiro ao trono. Fidelidade. Seja fiel. E fidelidade não é apenas fidelidade conjugal, não, porque a gente atrela a fidelidade só apenas ao casal. Fidelidade entre amigos também é fidelidade que vem de Deus e expressa um caráter importante do ser cristão. Seja leal com as suas amizades. Jesus foi generoso conosco. Ele deu a sua própria vida por nós, algo que apenas um amigo poderia fazer. Ele nos deu o direito de sermos participantes de sua glória. E Ele é fiel. Deus é fiel. E Jesus permanece fiel. Ele foi ontem, é hoje e há de ser para todo sempre. Uma vez que Ele estabeleceu a sua aliança conosco, Jesus não é homem para olhar para trás. Ele continua nos apoiando e sendo fiel à sua própria palavra,
até o fim. E se Jesus é fiel, nós precisamos ser também. Com Ele e para com os irmãos. Bem-aventurados aqueles que podem dizer que têm amigos verdadeiros, que praticam a generosidade e o reconhecimento. Mais bem-aventurado ainda é aquele que tem Jesus como seu amigo gracioso e fiel. Concluindo a mensagem, queridos irmãos, vocês têm cultivado verdadeiras amizades? Mais uma vez, ninguém tem o direito de seguir a jornada da vida sozinho. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para vivermos solitários, como ermitões no deserto. O reino de Deus é um reino de amigos. E se for assim, quem são os seus verdadeiros amigos? Você tem? Agradeça a Deus. Você não tem? Peça a Deus. Eu gostaria de fazer um apelo a todos os pais e mães que estão aqui nos acompanhando. Orem para que os seus filhos possam encontrar amigos como Jonatas. Orem para que Deus possa abençoar os seus filhos por meio de amizades pautadas em relacionamentos profundos, em um compromisso de amor, generosidade e respeito. Porque o que derruba o jovem são os seus amigos. E você, jovem, que está aqui me assistindo, saiba que a escolha de um bom amigo, de uma verdadeira amizade, como nós estudamos hoje, é o segredo para o êxito ou para a destruição. Peça a Deus boas amizades, amigos crentes, amigos que sejam irmãos verdadeiros em Cristo, e Ele com certeza nos dará, porque Ele é generoso e Ele é fiel. Que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o seu nome. Adoramos o Senhor por ter nos dado o melhor amigo de todos, o Senhor Jesus Cristo, que demonstrou o seu amor morrendo por nós. E pautado nesse amor, também concede-nos a cada um de nós, a nós e aos nossos filhos, a todos, verdadeiras amizades, para que juntos, todos nós, possamos estar em pé diante do teu trono, como homens e mulheres íntegros diante do Senhor, cumprindo a tua vontade e fazendo o teu querer. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.